Qual o segredo daqueles que se beneficiam dessa palavra, que chegam na igreja com a vida em pedaços, em cacos, e são transformados em uma testemunha viva do poder de Deus? Qual o segredo? Por que que esses são bem-sucedidos no relacionamento com Deus e a maioria não obtém sucesso? Porque nós temos testemunhos como esse que acabamos de assistir, mas nós temos também muitos testemunhos. Me refiro às pessoas que já estão na igreja, ou em igrejas, ou em religiões há anos, que são conhecedoras da letra, da palavra, conhecem, citam versículos inteiros, com pontos e vírgulas, sem precisar abrir a Bíblia. E no entanto, essas pessoas continuam com todo esse conhecimento, vivendo nos limites da miséria, da derrota, do sofrimento. Por quê? Não é a mesma Bíblia? Não recebem a mesma palavra? O que se prega para quem está sentado lá naquele canto, não estamos falando para quem senta lá. A oração que se faz por quem senta aqui na frente não é a mesma por quem está lá atrás. Por que que para uns funciona, para outros não funciona? Qual o segredo para isso? O que muita gente não sabe ou não entendeu ainda é que Deus, Ele trabalha em parceria conosco. Ele não faz por mim, Ele faz comigo. Tudo que Deus for fazer na sua vida, Ele vai fazer em parceria com você, com as suas ações, com as suas reações, com as suas decisões. Assim como o diabo também, porque ambos são espírito. E um espírito, para trabalhar, ele precisa de um corpo. Para fazer a sua obra, ele precisa de um corpo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a obra dele. Mas ele encontra no ser humano um colaborador para fazer isso, para matar, roubar e destruir. Tem gente que essa noite matou, roubou, destruiu. Foi um parceiro do mal. E o Espírito Santo veio para trazer vida, e vida com abundância. E o Espírito Santo também é espírito, ele precisa de um corpo. Se eu não estivesse aqui segurando esse microfone agora, outro teria que estar, alguém teria que estar, porque você ouviu alguma coisa? A Bíblia não vai falar sozinha. Deus precisa de uma boca, de um corpo para falar. O Espírito de Deus precisa de alguém através de quem Ele se manifeste. E qual é a condição que Deus busca para que Ele possa encontrar no ser humano essa parceria? Ele busca alguém que tema a Deus. Amém, pessoal? Nós estamos falando todos os domingos, desde janeiro a gente está falando dos 7 Espíritos, das 7 manifestações do Espírito de Deus, que fala lá por meio do profeta Isaías, livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, que fala dos 7 Espíritos. E nesse mês de julho nós vamos falar sobre o Espírito de temor. O que é o temor? O temor é o respeito para com Deus, é a consideração que uma pessoa tem para com Deus. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 27, está escrito assim, olha: o temor do Senhor é o que, gente? Fonte de vida. Fonte, é onde começa a vida. Para desviar dos laços do quê? Da morte. Para te desviar dos laços da morte. Muito bem. O que significa isso?
Quando uma pessoa, ela não tem o temor de Deus, ao invés de se desviar dos laços do diabo, dos laços da morte, ela cai nesses laços. E na verdade, ela contribui para que o mal destrua a vida dela. É muito comum as pessoas dizerem assim: o diabo está amarrando a minha vida, o diabo fez isso, porque surgiu um problema tal, diabo desgraçado está fazendo isso na minha vida, está fazendo aquilo outro. Mas normalmente, ele está fazendo, mas ele só está fazendo porque ele encontrou na pessoa uma colaboração, por meio das decisões, das palavras, das ações, das reações que a própria pessoa tem. Ela erra e dá lugar para ele. E Jesus disse: não dê lugar para ele, porque se der, ele vai entrar. Quem está me entendendo faz assim. A verdade é, pessoal, preste atenção, escute o que eu vou falar para te ajudar. A verdade é que a maioria, talvez 90%, eu não sei precisar isso, mas a maioria dos problemas que nós enfrentamos e que o mal encontra brecha para agir na nossa vida, esses problemas nascem das nossas próprias escolhas. Nós provocamos os problemas. Talvez 10 ou 20% sejam situações que fogem ao seu controle, acontecem. Você está na rua parado, no farol, lá parou no farol vermelho direitinho, vem um carro desenfreado atrás e bate na sua traseira. O que você ia fazer? Você não tinha controle sobre aquilo ali. Então, algumas coisas que nos acontecem são fatalidades, mas a maioria dos problemas que o ser humano enfrenta em todas as áreas da sua vida são problemas que nascem da sua própria cobiça, do seu próprio pecado, do seu próprio egoísmo, do seu próprio orgulho e das decisões que se toma pautadas nas emoções, no coração e na falta do temor. Por exemplo, quando nós falamos de Jacó, quando foi para o val de Jaboque, ele tinha um problemão, não era um probleminha não, ele tinha um problemão. Qual era o problemão de Jacó? O irmão estava vindo contra ele, com 400 homens para matá-lo. E mesmo tendo conquistado tudo naqueles mais de 20 anos em que ele trabalhou para Labão e se tornou um homem rico, tinha família, tinha empregados, escravos, tinha rebanhos, tinha ouro, tinha filhos, tinha esposa. Mas aquilo tudo que ele tinha não resolvia o problema dele. O irmão tinha ódio dele. Culpa de quem? Do diabo? Não, culpa de Jacó. Por quê? Porque ele enganou o irmão. Ele, na época em que não tinha temor a Deus, fazendo jus ao próprio nome que significa trapaceiro, Jacó, ele enganou o irmão, ele mentiu para o pai. Jacó foi um enganador. E por que ele mentiu? Por que ele mentiu para o pai? O pai perguntou se ele era Esaú, ele disse que era Esaú mesmo sendo Jacó. Ele passou o irmão para trás, comprando do irmão direito de primogenitura. Por que Jacó tomou essas atitudes erradas, injustas? Porque ele não tinha o temor de Deus. Ele não temia Deus. Porque quando você teme a Deus, você respeita o direito do seu semelhante. Você sabe esperar a sua vez. Quando você teme a Deus, você não invade o direito do seu próximo. Então todo aquele problemão no qual Jacó estava, ele sabia que ele tinha causado, ele tinha provocado. Então é muito comum nós recebermos pessoas na igreja que vêm com problemões também parecidos com esse de Jacó, e essas pessoas vêm e jogam no colo do pastor: ora aí por mim que a coisa está feia. Me ajuda aí, bispo, ora aí que a coisa está feia, me ajuda aí.
Eu preciso de um milagre, mas normalmente essa necessidade do milagre nasceu por uma indisciplina, porque se a pessoa andasse de acordo com a palavra de Deus, muitos dos problemas que elas têm nem existiriam. Ou eu estou falando besteira? O diabo fez, mas você ajudou, você deu lugar. Como às vezes eu dou exemplo de um caso que eu nunca mais me esqueço, aqui no Brás Antigo deve ter mais de 20 anos atrás, atendo a moça desesperada: por favor, bispo, me ajuda. O que aconteceu? Eu sou casada, mas aí eu me encantei com um rapaz lá no trabalho, ele era tão carinhoso comigo, puxa vida, mais carinhoso do que o meu marido, e eu me entreguei para ele, bispo, e agora eu estou grávida, e meu marido é estéril, o que eu faço? Eu falei: eu não sei. O que eu faço? O que você faz? Eu que vou ter que resolver agora. Eu tiro, eu não tiro, eu não sei. Quem está me entendendo faz assim. Então a falta de temor, porque quando você teme a Deus, então tem menos de você e mais de Deus em você. Quando você não teme, é mais o seu eu e menos Deus. Me lembrei agora também do caso de um empresário que chegou para mim também pedindo oração, porque ele falou assim: eu estou com um problemão na minha família, bispo. Eu tenho traído a minha mulher, eu tenho um amante, e ela descobriu. E aí o pau quebrou lá em casa, e ela jogou na minha cara que eu tinha outra mulher, e o meu filho viu a discussão, meu filho de 12 anos, e ele entrou no meio da briga, me defendeu e falou assim: mamãe, o papai não tem outra mulher, o papai é meu herói. E ele falou: e eu estou com o coração dilacerado, porque a minha esposa tem razão, e o meu filho pensa que eu sou tal. Quem criou o problema foi o diabo? Não foi ele, foi a cobiça dele, foi a indisciplina dele, foi a falta de temor dele que causou o problema. Então, quando foi que a vida de Jacó mudou? Quando foi que os problemas de Jacó foram resolvidos? Quando ele aprendeu a temer a Deus. Amém, pessoal? Olha só o que diz aí em Gênesis 32:30. Quando Jacó teve a experiência dele com Deus lá no deserto, ele disse assim, está escrito assim: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. O que ele quis dizer com isso? Naquela noite que Jacó teve de luta com Deus no val de Jaboque, a gente costuma dizer que ele lutou com um anjo, mas na verdade não era um anjo comum, era o próprio Senhor Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus que apareceu para Jacó naquele val, porque um anjo não mudaria a vida de Jacó, a essência dele. Só Jesus pode fazer isso. Então quando ele fala assim: eu vi o anjo do Senhor face a face, vi Deus face a face, e minha alma foi salva. Ele quis dizer o seguinte: eu não fui fulminado, porque sendo eu pecador, eu vi Deus face a face e eu não morri. Então ele temeu a Deus. A mesma coisa quando 20 anos atrás ele teve a primeira experiência lá em Betel, em Gênesis 28:17, você pode abrir aí, Gênesis 28:17, diz assim: e temeu e disse, aquela noite que ele teve a visão da escada, viu os anjos subindo e descendo, e Deus disse que estava com ele, temeu e disse: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ou seja, quão terrível esse lugar. Ou seja, quando ele teve a experiência com Deus, ele temeu. Como é que pode eu, Jacó, um pecador, sem méritos,
E Deus se revelou para mim. Isso é muito forte. Então, a partir dessas experiências, nascia um novo Jacó. Um homem que entendeu que ele não podia, em nome dos seus interesses, passar por cima do direito do seu semelhante. Por isso Jacó trabalhou mais de 20 anos para Labão. E a Bíblia diz que ele nunca lesou Labão. Nunca. Ele sempre trabalhou com honestidade. Por quê? Porque ele passou a ter temor. Se você quiser se guardar dos males, das mazelas e dos sofrimentos que você vê assolando a vida das pessoas aí fora, então obedeça à palavra, viva de acordo com a palavra, ande na justiça, tema a Deus, faça o que você quer que lhe façam e não faça o que você não quer que façam a você. Ande na justiça. E se você diz assim: bispo, mas eu não consigo, quando eu vejo um rabo de saia, eu não consigo, eu traio a minha mulher. Quando eu vejo um Dom Juan, eu traio meu marido. Quando eu estou acuado, eu minto. Eu não consigo, bispo, eu não consigo. Você não consegue, porque lhe falta se esvaziar de si mesmo e nascer do Espírito Santo, que foi o que Jesus fez com Jacó naquela noite. Jacó lutou com Deus com todas as suas forças, até o ponto de ignorar a dor. E chegou um momento em que o anjo, ou o próprio Senhor Jesus, perguntou para Jacó: como é que você se chama? Como se Deus não soubesse, né? E ele disse: Jacó. Lá atrás ele tinha dito para o pai dele, que perguntou quem ele era, ele falou: sou Esaú, teu filho. Enganou o pai estava cego e roubou a bênção do irmão. Mas naquele momento de propósito, Deus falou: como é que é teu nome? Só para ver o que ele ia dizer. E ele vai dizer: eu sou Jacó. Como quem tira a máscara e fala assim: eu sou essa porcaria que o senhor está vendo. Eu já errei muito na vida, mas eu cansei de ser eu. Deus vai e diz: não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A natureza de Jacó foi transformada, o interior dele foi transformado, a essência dele foi transformada. Ele saiu do jaboque um novo homem, e quando encontrou seu irmão, o irmão o abraçou e o beijou. O ódio acabou. Mas não foi Esaú que mudou, foi Jacó que mudou, porque Esaú odiava Jacó, e ele não encontrou Jacó, ele encontrou Israel. Amém, pessoal? Você quer deixar de colher as coisas erradas que você fez no passado? Então deixe de ser você, torne-se outra pessoa, porque aí você não vai precisar colher o que outra pessoa plantou. Tem gente que diz assim: eu queria morrer. Sabe por quê? Porque acha que a vida não tem mais jeito. Então, se você nascer de Deus, você morre para o mundo. Deixa de ser você. Não vá pela cabeça do mundo lá fora. Tem uma expressão em que o mundo fala, as pessoas falam aí fora. Tem gente que diz assim: eu sou mais eu. Quem já ouviu alguém dizer isso? Eu sou mais eu. Por isso que você está sofrendo. Porque enquanto o seu eu prevalecer, você vai ser um Jacó. E vai colher o que é natural na vida de um Jacó. Mas no dia que você fala assim: Senhor, cansei de ser eu, e eu me esvazio. A palavra Jaboque significa, que foi o lugar onde ele teve a experiência dele com Deus, significa esvaziar-se. É isso que você tem que fazer aqui no altar. 판스 유징 그래머 룰즈 앤드 댄 유 스피크. 대치와 다이 도데트 슬로우 프로세스 컴플리트리 바이 패시즈 더 포널라지켈 루프. It is highly analytical and that is why I sound like a robot, because I am building sentences like a mathematical equation, exactly. But when you do shadowing, hear the audio and you push it straight out of your mouth a half second later. You do not have time to translate, you do not have time to think about grammar.
Well, you are forcing the sound directly through the phonological loop and into your vocal cords. You are building direct muscle memory in your mouth, tongue and diaphragm. I am starting to see the appeal. It takes the heavy sinking out of the process. How exactly do I practice this? You mentioned a half-second delay. Are there different ways to do this? There are three main techniques and they each serve a slightly different purpose. The first is what we call synchronous shadowing. Synchronous, meaning synchronous, means happening at the exact same